queria dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. Esse, né, é um evento promovido pela Loja Teosófica de Florianópolis, né, chama-se A Doutrina Secreta, um Maravilhamento. Então, é um momento para nós nos encantarmos novamente com essa grande obra, né, assinada por Helena Blavatsky. Eu acho que todos já conhecem, né? Eu sou o Fernando Mansur, sou membro da Sociedade Teosófica já há alguns anos, né? Sou radialista, escritor, sou coordenador do projeto Pioneiros, né? A Josi Mansur é psicóloga e membro da Sociedade Teosófica também, já há alguns anos, através da loja Florianópolis, e vem se dedicando a esses estudos sobre a doutrina secreta, mantendo um grupo quinzenal por Zoom, enquanto dura a pandemia. O nosso querido Barend é membro da Sociedade Teosófica em Point Loma, na Holanda, né? E editor da revista Lúcifer, que agora está sendo publicada, além de inglês, em espanhol e português. E o Barend é escritor também. Lançamos aqui no Brasil um livro dele, né, que vocês devem conhecer. Joias da Sabedoria Universal. Esse livro está esgotado, então a editora Teosófica decidiu fazer uma nova edição que está sendo preparada. Assim que sair, nós seremos informados. Eu acho que é isso, né? Bom, inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês como é que teve início a ideia desse tema, um maravilhamento. É uma palestra que o Barend deu, chamada A Vida Mística. Nosso irmão Jairo Cavalcante fez a tradução, colocou as legendas, e eu trouxe para vocês aqui o contexto, 5 minutos do Barend explicando o que é esse maravilhamento. A palavra wonderment, em inglês. Então, eu vou passar para vocês aqui. Eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa importante. Eu preciso, ao compartilhar a tela, de habilitar o áudio para que vocês possam ouvir. Agora sim. Então, o Barend vai explicar em 5 minutos essa ideia. They would never give the mystery teaching to humans who have not been admitted to the mystery school. Only those who had studied philosophy and learned to apply it in a disciplined way were admitted to the mystery schools. They had knocked on the door in the right way, and it was opened for them. And what was it that made humans study this philosophy? That is wonderment. And what does wonderment mean? Perhaps it can be best explained by an example, a historical example, the example of Socrates. Socrates lived about 400 years before our era. In almost all of Plato's dialogues, he's the questioner, the main character. And the story goes that one day Socrates visited the oracle in Delphi, who told him that he was the wisest man in Athens. The saying of the oracle, that Socrates was the wisest man in Athens, put him in a state of wonderment. How can it be, he thought, that the oracle said this, for I feel wise neither in great nor in small things. But the oracle doesn't talk nonsense, and though I do not understand what it means, there must be some truth in what it says. So what should I do? I have to investigate it. And that's exactly what the state of wonderment is. Wonderment is a state of consciousness between knowing and not knowing. You hover, so to speak, between ignorance and knowledge. You don't know how things are, but you know that there is a possible answer.
you know that that answer can be found. So Socrates set out to find the answer, which didn't make him very popular, because he found out that while he didn't know anything about the background of life, about the deeper reason of being, the other citizens of Athens did neither. But at least he knew that he knew nothing, and the others, knowing nothing as well, thought they knew. So Socrates was wiser because he had knowledge of his own ignorance, whereas the others had not. Wonderment is a state of consciousness between knowing and not knowing. Not knowing implies that you have an open mind. You are open for new ideas. You don't a priori reject things of which you initially thought that they are not true or that they cannot happen. But at the same time, and here wonderment is a bridge between not knowing and knowing, it causes you to search for answers. Wonderment is an active state of consciousness. You go in search for answers. So it's the opposite of a static state of mind. You have to do something. You have, so to speak, to go out like Socrates and look for answers. You read books, follow lectures and all that kind of things. But above all, you investigate yourself, because the real answers are within yourself. You grow from this state of wonderment to a state of inner knowing, to philosophy. Now there is a very interesting quote from Plato. He makes this statement in one of his dialogues. In it, Plato has Socrates say that philosophy begins with wonderment. É isso. Então, a filosofia começa com maravilhamento. Eu acho que ficou bem claro, né? Bem clara essa explicação do Barendt, e foi isso que nos inspirou a criar esse encontro de hoje. Eu pensei realmente assim que vários pudessem participar, trazendo para o encontro que aspecto da doutrina secreta produz, né, na pessoa esse maravilhamento, esse encantamento, esse espanto, esse assombro, né? Que são vários termos que a doutrina, que esse termo wonderment pode suscitar. Mas, evidentemente, aqui nós não temos tempo, então tentaremos falar, cada um de nós aqui, eu, a Josi e o Barendt, por 20 minutos aproximadamente, o que nós escolhemos para compartilhar com vocês hoje. E no final, né, da nossa fala, se vocês puderem acrescentar algo, enriquecer, dizer também que aspectos, né, maravilham vocês, será ótimo, ok? Então, vou compartilhar aqui, inicialmente, o meu material. Aqui, gente, é para mostrar para vocês que houve 2 edições da doutrina secreta aqui no Brasil. Não sei se todos sabem disso. Fechou o microfone. Microfone. Está fechado o microfone, Fernando. Ok, irmãos. Então, eu estava dizendo que há 2 edições da doutrina secreta. Essa aqui à direita,
que foi uma editora chamada Civilização Brasileira, que fez inicialmente. E Murilo Nunes de Azevedo, um grande teosofista, né, foi quem coordenou essa edição. E depois, então, veio a edição da Pensamento. Forte, essa é a parte, assim, que me produz o maravilhamento. Evidentemente, eu conheço muito pouco da doutrina secreta, mas quando eu me deparei com essa frase em vermelho, eu fiquei absolutamente tomado por ela. A centelha pende da chama pelo mais tênue fio de forte. Aí nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Ela viaja, a centelha viaja, através dos 7 mundos de Maia. Detém-se no primeiro reino e é um metal, uma pedra. Olha só essa trajetória que a mônada faz. Passa ao segundo e eis uma planta. A planta gira através de 7 mutações e vem a ser um animal sagrado, a primeira sombra do homem físico. Dos atributos combinados de todos esses, forma-se Manu, o homem, com H maiúsculo, o pensador. Quem o forma? As 7 vidas e a vida una. E o que é essa centelha? O que é essa centelha que está suspensa pela chama? É Jiva, a mônada, em conjunção com Manas, ou melhor, com o aroma deste último. Também é uma imagem muito bonita, o aroma deste último, de Manas. Aquilo que sobrevive de cada personalidade quando é meritória, e que pende de Atma Buddhi, que é a chama, pelo fio da vida. A chama de 3 línguas, que jamais se extingue, é a tríade espiritual e imortal, Atma Buddhi Manas. Ou melhor, a colheita de Manas, assimilada pelos 2 primeiros, depois de cada vida terrestre. As 4 mechas, que surgem e desaparecem, são o quaternário inferior, os 4 princípios inferiores, inclusive o corpo. A definição que nós temos de Fohat no glossário, apenas um trecho. É o laço misterioso que une o espírito com a matéria. Olha que beleza. O sujeito com o objeto. A ponte, através da qual as ideias existentes no pensamento divino são imprimidas na substância cósmica como leis da natureza. Assim, pois, Fohat é a energia dinâmica da ideação cósmica, ou é o meio inteligente, a potência diretora de toda manifestação, o pensamento divino transmitido e manifestado através dos Dianchohans, os arquétipos do mundo visível. Evidentemente que cada slide, né, suscitaria uma discussão, esclarecimentos, mas vamos seguir. Fohat é aquele algo que determina o movimento circular do universo, no dizer de Platão e segundo também o ensinamento oculto. O Sol central faz com que Fohat aglutine a poeira primordial em forma de globos, que os impulsione a mover-se em linhas convergentes e, finalmente, que os aproxime uns dos outros, reunindo-os. Disseminados pelo espaço, sem ordem nem sistema, os germes do mundo entram em frequentes colisões antes da junção final e depois se convertem em errantes, ou vagabundos, cometas. Então começam os combates e as lutas. Os mais antigos corpos atraem os mais jovens, enquanto outros os repelem. Muitos sucumbem, devorados pelos companheiros mais fortes. Os que escapam vão constituir-se em mundos. Isso está no livro de Dizian, de onde a doutrina, as instâncias vieram. Comentário sobre a doutrina secreta. A conversa de HPB com seus alunos. HPB, aqui já é uma linguagem coloquial de HPB, conversando, né, com seus alunos. Se reuniam toda quinta-feira com ela em 1889, logo depois de lançada a doutrina. Fohat é tudo, é o princípio de vida, o ar vital que respiramos. Ele está em todos os elementos. Vocês têm Fohat no seu sangue, todos vocês. Fohat é o motor primordial de tudo, desde o início do Manvantara. Isto é o que nos ensinaram.
Veja, Blavatsky, é o que ensinaram a ela. Alguém poderia ajudar-me a encontrar uma palavra melhor? Inventem outras palavras que eu possa usar. Irei sentir-me abençoada se existirem palavras suficientes na língua inglesa para expressar a quarta ou a milionésima parte das ideias que são apresentadas nos ensinamentos ocultos. Que imagine essa avalanche de termos novos sendo trazidos para o Ocidente em 1888 com a doutrina secreta. Todos ficaram, evidentemente, atônitos. Por isso que esses alunos pediram para a HPB conversar com eles, né, semanalmente, e tentar lhes explicar um pouco mais o significado deles. Aqui, gente, evidentemente que depois de publicada a doutrina, muitos livros saíram, né, de teósofos dedicados em esclarecer ou compartilhar seu entendimento da doutrina. E aqui nós temos um livro que foi lançado recentemente aqui no Brasil também, A Luz, Maravilha e Outras Histórias, Julia Campbell Verplanck, que depois se tornaria Julia Kitley. A Luz, Maravilha e Outras Histórias tem um capítulo chamado O Parquinho de Forte. O César, não sei se o César Oliveira está aí conosco, ele que traduziu. É uma criança chamada Carlo, né, que vai perguntar para o tio dele: quem é que acende as estrelas? E o tio John responde: é Forte. Ele é um dos maiores dentre os filhos da luz, e os céus são o seu parquinho. E o que ele faz neles? Gritou Carlo em excitação. Os céus, você vê, Carlo, estão cheios de estrelas, e os mundos estão cheios de átomos. Os átomos são pequenas faíscas que somente os grandes seres podem ver. Eles brilham e vivem. Mas onde é que as estrelas e os átomos conseguem sua vida? De Forte. Ele os toca com sua lança de diamante cintilante. Uma centelha salta dela para eles e os incendeia. Eles queimam e vivem. Todos os pequenos átomos estão espalhados pelos campos do céu no alvorecer do mundo, continuou o tio John. Lá estão eles, suaves e brancos como leite, e dormindo todos amontoados como filhotes, sob as asas da galinha-mãe. A galinha-mãe dos átomos é a escuridão. Depois vem o grande Forte, enrolado como uma serpente, silvando enquanto desliza. Ele vem sobre esses pequenos átomos preguiçosos. Ele derrama luz fria sobre eles. Eles saltam e se espalham. Eles correm pelo céu. Forte se espalha e corre atrás deles em muitas ondas de luz. Ele os alcança. Ele sopra sobre eles até que estejam frios e trêmulos. Isto os endurece e eles brilham. Quando eles brilham, eles ficam felizes. De uma só vez, de pequenos átomos ociosos, eles se tornam estrelas, se tornam almas. Forte fez isso com eles. Eles amam Forte. Eles se movimentam em uma dança estelar e cantam uma canção em louvor a ele. Aí o Carlo vai dizer: Forte deve ser terrivelmente ocupado. Será que ele nunca descansa? Ou nunca se cansa? Nunca. Forte não pode ficar cansado. Você lembra que eu disse que os grandes nunca se cansam, porque eles não têm corpos como os nossos para se cansar. Além disso, como Forte poderia se cansar quando ele é o próprio movimento? É o próprio rapidinho, falou Carlo. Acho que sei o que você quer dizer, tio. Acho que não entendo, mas posso senti-lo. Será que isso serve? Claro que serve, né, Carlo? Naquela noite, quando o Carlo adormeceu, ele estava sorrindo. Ele havia adormecido ouvindo a canção de Forte. Muito lindo, né? Como é que essa linguagem, né, para crianças serve para a gente. Vou citar brevemente um trecho de William Kingsland, que foi um dos alunos de HPB, participou daqueles grupos das quintas-feiras. No final dos comentários sobre a doutrina secreta, que eu mostrei para vocês há pouco, o Kingsland, ele faz uma reflexão sobre os resultados desses estudos que duraram 6 meses. Eu acho que é o que todos nós, quando tentamos estudar a doutrina, sentimos. Para Brahman, para alguns, foi um tema difícil de digerir, como também o primeiro e o segundo logos. Mas Brahma e Brahman, Forte,
e uma hoste de outras forças personificadas. Não é de surpreender que o leitor casual e superficial se perca no vasto panteão de A Doutrina Secreta, dirigindo-se à doutrina ortodoxa da Trindade para um refúgio intelectual comparativo. Mas, como estudantes, que não formulemos concepções nem conclusões precipitadas. Devemos ter presente que estamos tratando com os poderes imaginativos da mente oriental e com os sistemas metafísicos e filosóficos mais profundos e sutis. Tentemos entender a doutrina secreta na sua forma materializada e depois, quando tivermos dominado a forma, poderemos entender melhor o que essa forma representa. Vou pular um e passar para o coroamento do estudo de cosmogênese. É ainda do Kingsland. Estamos diante do grande mistério da vida. Conseguimos um vislumbre das terríveis profundezas de nosso próprio ser e aquelas alturas que devemos escalar para chegarmos a ser deuses. Ficamos por um momento à beira daquela consciência infinita onde não há grande nem pequeno, ser ou não ser, tempo ou espaço, luz ou trevas, som ou silêncio. A instância lê-se como o tom do grande diapasão da natureza. Dilata-se na harmonia que parece a verdadeira fonte de nosso ser. Continua, mas eu vou pular também o próximo, porque isso tem nos comentários, quem quiser ler pode se remeter a ele. Tem um trecho do mestre falando também para o Walcott, né? Que cada erro ou noção equivocada, corrigido e explicado por Blavatsky, a partir das obras de outros teosofistas, foi corrigido por mim ou sob minha instrução. Trata-se de um trabalho mais valioso que seu predecessor, Isis Sem Véu, um epítome, um resumo, uma síntese das verdades ocultas que fará dele, da doutrina, uma fonte de informação e instrução para o estudante sério pelos muitos anos que hão de vir. Esse é um livro também que ajuda muito a compreensão da doutrina de Joy Mills, uma teosofista também magnífica. Vou pular também. Grãos de Colheitas Teosóficas. Vou terminar aqui com um trecho, é um livro também que foi lançado recentemente, Estudos da Doutrina Secreta, por 2 estudantes. Não se sabe quem foram esses estudantes, porque eles não colocaram seus nomes. E Blavatsky faz o prefácio desse livro. Gente, eu vou trazer para vocês aqui um trechinho. Blavatsky diz o seguinte: mesmo cada sistema de filosofia, seja de Kant, de Spinoza, exige mais do que um estudo de vários anos. Não é, então, natural que uma obra que compara várias dúzias de filosofias e mais de meia dúzia de religiões do mundo, uma obra que tem que revelar as origens com a maior das precauções, seja impossível de compreender numa primeira leitura e mesmo após várias leituras, a menos que o leitor elabore por si mesmo um sistema para abordar o tema? O fato de que isto pode ser feito, e é feito, é mostrado por 2 estudantes da escola esotérica. Eles estão agora sintetizando a doutrina secreta e o fazem da maneira mais lúcida e abrangente. Como todo mundo, eles não entenderam essa obra imediatamente após lê-la, mas lançaram-se ao trabalho com total determinação. E aí fica a pergunta para todos nós: por que motivo cada teosofista decidido não deveria fazer o mesmo? Então, é isto que eu trouxe, não é, para compartilhar. E aqui no Brasil, já há alguns anos, várias pessoas, vários grupos estão se dedicando assiduamente a tentar entender, estudar e compartilhar o resultado de seus estudos conosco. Isso é muito importante. E, dito isso, eu passo a palavra para a Josi, né, que vai dar sequência ao nosso encontro, e ela vai falar sobre qual é o maravilhamento dela. Então, uma boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui.
É visível para todos? Ok. Bom, é difícil escolher, né, apenas um tema de A Doutrina Secreta como exemplo de maravilhamento. A obra como um todo é um constante maravilhamento para mim. Cada instância, cada sloka ou verso, cada conceito em sânscrito e na linguagem do ocultismo revela em nossa mente um profundo assombro, uma ativação para além das sinapses cerebrais. O estudo de A Doutrina Secreta é para além da mente cerebral, é metafísico e espiritual. A verdadeira ciência oculta. Então, o maravilhamento é um sentimento da alma imortal, que lembra e sente saudades desse conhecimento verdadeiro das grandes eternidades. Nós estamos nesse tempo onde nós esquecemos, né, dessas grandes ideias, e quando a gente acorda num maravilhamento, a gente quer buscar entendê-las novamente. Isso desperta no nosso ser uma grande saudade. Quando os senhores, segundo Blavatsky, quando os senhores da sabedoria, movidos pela lei da evolução, infundiram nele, no homem, a centelha da consciência, o primeiro sentimento que se manifestou foi o de solidariedade, de unidade com os seus criadores espirituais. Isso é lindo, né? Quando nós fomos ativados, né, pelo poder da mente, o primeiro sentimento que aflorou no ser humano foi a solidariedade e a unidade. Assim como os primeiros sentimentos do filho se dirigem para a mãe, que o amamenta. Do mesmo modo, as primeiras aspirações da consciência despertada no homem primitivo se voltam para aqueles cuja substância ele sentia dentro de si mesmo, embora existissem à parte e independentes dele. Desse sentimento brotou a devoção, que foi, assim, o primeiro motor da natureza humana, o único que é natural no coração do homem, que lhe é inato e que se observa igualmente na criança e no filhote do animal. Então, despertou em nós um sentimento de solidariedade, de unidade e de devoção. Existe no ser humano uma essência que nunca morre e que guarda as memórias e experiências adquiridas em outras vidas. Podemos chamá-la de tríade imortal, ou veículo reencarnante, Manas Budi. Esse veículo, ou alma imortal, quando reconhece uma pontinha dessa luz maravilha, desse conhecimento reto, que é o fogo vivificante, vibra e pula de alegria, como a história do Carlo, né? Ele sabe que ali é o caminho reto a seguir, o caminho do conhecimento e da compaixão, que leva a sentir esses sentimentos elevados de solidariedade, unidade e devoção. E daí sai maravilhada para contar a todos que encontrou a forma de saciar a saudade e de voltar para casa. É assim que eu me sinto quando eu encontrei os ensinamentos da doutrina secreta. Eu me senti com o próprio combustível para acionar minha nave para que um dia ela decole e volte para casa. Enquanto eu não consigo fazer isso, eu continuo estudando e chamando mais pessoas para que a gente possa decolar juntos. E o que é o maravilhamento? É uma ação ou efeito que demonstra admiração e deslumbramento. Segundo os grandes instrutores da humanidade, sejam eles rishis, poetas, filósofos, yogis, adeptos ou mahatmas, o maravilhamento nasce do contato com os ensinamentos da tradição sabedoria. Gupta Vidya, ensinada em todos os tempos, passado, presente e futuro. A tradição sabedoria são as grandes ideias universais,
ensinadas de boca a ouvido e cantadas em versos e tratados em todas as escolas da Índia antiga, e mesmo antes dela, que essas histórias são contadas à nossa humanidade, ao nosso ciclo de humanidade, desde a terceira raça raiz. As primeiras instruções dadas à humanidade de nosso planeta Terra datam do início da terceira humanidade, e mais precisamente há 18 milhões de anos, quando o homem ativou seu quinto princípio, o princípio mental, o pensador do Carlo, né, da história de Julia Campbell. Então, quando nós ativamos esse princípio, nós começamos a nos maravilhar, né, por todo o conhecimento que nos foi ofertado, por toda a compaixão e ensinamentos recebidos pelos grandes instrutores de outros Manvantras, de outras humanidades, que foram aprendendo também a se maravilhar, né, a se transformar para poder também fazer essa transformação nos seus irmãos. A tradição sabedoria, segundo Blavatsky, ela persiste, e sem dúvida, e vive com toda a sua energia e poder indestrutível no coração do ariano asiático, oriundo diretamente da terceira raça, por seus primeiros filhos, os nascidos da mente, os frutos do Kriya Shakti. Essa é a nossa herança, essa é a nossa linhagem, essa é a nossa tradição. E é isso que faz a gente vibrar dentro da doutrina secreta. É a gente encontrar nossos iguais, né? É a gente encontrar seres que trilharam essa jornada e que descreveram suas experiências e que deixaram registrados o poder que nós ainda não descobrimos dentro de nós, mas que existe, que são os frutos do Kriya Shakti, desse poder de criar, de transformar, de transmutar, né? De colocar o verdadeiro combustível em nossa nave para que nós possamos ocupar o verdadeiro lugar que nós devemos ocupar. Então, o que me maravilha, né, são as grandes ideias universais tratadas na doutrina secreta. São a fonte, essas ideias universais são a fonte do conhecimento e do espanto diante da existência de um universo que nunca morre, apenas desaparece e aparece ciclicamente. Isso é uma ideia maravilhosa, né? A ideia do constante vir a ser desse universo, que dorme em 7 eternidades e depois desperta e vive durante um grande ciclo de 7 tempos manvantáricos. Esta é a segunda proposição que a doutrina secreta nos traz como maravilhamento, onde ela fala da ciclicidade de todas as coisas, a ciclicidade dos mundos, a ciclicidade das humanidades, dos reinos, dos planetas, dos sóis, ou seja, de tudo isso que nós percebemos através dos sentidos físicos dentro do planeta Terra, e tudo que não percebemos, mas que existe, né, e que nós vamos perceber à medida que nós formos adquirindo, né, essa força e esses princípios superiores para que possamos ver para além dos sentidos físicos. Então, tudo aparece de ciclo em ciclo, e sempre aperfeiçoando o cosmos, cada vez mais. Essa é a magia da ciclicidade de todas as coisas. Ele aparece para se aperfeiçoar cada vez mais. A natureza nunca se esgota, como pensa a ciência moderna. A matéria, ela é viva, ela nunca morre, apenas repousa em ciclos de pralaya, né? Ela dorme e retorna nos ciclos de ativação de um manvantra, de um novo ciclo de vida. Ou seja, espírito e matéria são uma única unidade. Mas a ideia que mais maravilha é que existe um ente, um ser vivo por trás de cada ciclo, por trás de cada sistema solar, por trás de cada planeta, de cada raça, de cada reino. Essa ideia, né, quando eu descobri essa ideia, definitivamente foi por terra qualquer antropomorfismo que podia ainda me atarantar na mente ocidental.
E é lindo essa ideia de pensar que existe um ser vivo, um ente, né? E que essa unidade é a própria vida, né? Desse ente que se multiplica na manifestação. A senhora Blavatsky explica esta maravilhosa ideia no livro de Antropogênese, onde ela estabelece uma relação metafísica mais estreita entre as primeiras raças e os seus criadores, os homens divinos, procedentes de outros mundos. Então, aqui existe uma outra riqueza, além do tomo de Cosmogênese, que explica a unidade de todas as coisas, o tomo de Antropogênese explica a nossa linhagem, a linhagem desses entes vivos, né, que iniciam o Manvantara conosco, encerram o Manvantara conosco, se recolhem e se dissolvem, né, para um novo trabalhar novamente, né, num novo despertar. E aí, essa ideia da unidade de todas as coisas, ela vibra dentro de mim. Então, tudo no universo, no grande cosmos, é vivo e ativado pelo fogo vivificante do princípio absoluto uno. Essa ideia é a ideia da unidade de todas as coisas, a primeira proposição de A Doutrina Secreta. O princípio da unidade, o princípio uno, que é, sempre foi e sempre será. Que não tem início, não tem fim, não tem meio, é ciclicamente o eterno vir a ser, é a causa sem causa, né? Essa expressão, quando foi cunhada em inglês, Blavatsky ficou muito feliz, que ela disse que isso descreve muito bem a unidade, né? Esse grande absoluto, essa grande absolutividade, a causa sem causa. E que é descrita sobre 3 aspectos, porque não podemos falar nada sobre esse grande absoluto, mas como nós podemos imaginá-lo? Através do espaço abstrato absoluto, através do movimento abstrato absoluto, desse movimento que nunca cessa, né? E através da duração, que contém dentro dela espaço e tempo, ciclicamente, e contém dentro dela a eternidade, a infinitude de tudo que é a duração. Esses 3 aspectos do absoluto, né, aqui nos trazem a ideia do maravilhamento, né, de tudo isso que compõe essa ideia de unidade que somos nós e todos os mundos. Então, o absoluto, essa ideia, né, que gera esse maravilhamento, me faz constantemente tentar trazer ela para uma certa compreensão, mesmo que ele seja incognoscível para a nossa capacidade finita, condicionada. Mas é bom imaginar esse estado de ser e não ser. Imaginar nós podemos, né? Mesmo que seja impossível concebê-lo, mas é muito acalentador saber que ele sempre é. Né? Mesmo que eu nunca consiga acessá-lo através dos meus condicionados princípios ou sentidos, mas eu sei que é, né? Que o absoluto é, né? A origem de tudo e de todas as coisas. Então, a primeira ideia universal que a doutrina secreta apresenta é a unidade, a ilimitabilidade, a força do absoluto ser e não ser, descrita em tudo o que ele não é, pois nada podemos saber dele, e nenhum atributo lhe podemos conferir. Ele é e não é, mas será sempre o eterno absoluto. E nós vamos descobrindo que ele está em todos os lugares, e seres na natureza visível e invisível. Então, que maravilhas o estudo dessas ideias faz em nós. Esta pergunta sempre me leva a imaginar e buscar lembranças em minha memória. Assim, lembrei de uma história análoga ao início de um Manvantara, ou ao início do nascimento de um cosmos. Essa história eu escrevi observando a natureza, e vou contar uns pedacinhos dela. Certo dia observava um jardim de bananeiras e percebi que, num período, a árvore para de dar folhas e surge do centro de seu caule cilíndrico um ponto, um fio que cresce e surge como um coração, que eu denominei fio-coração.
Ele é análogo ao elemento uno, que tudo contém para a construção de um cosmos e seus infinitos sistemas solares, estrelas, planetas, reinos e humanidades. Pois o grande cosmos é irradiado das trevas absolutas, desse ponto, desse cilindro trevas absolutas. O fio-coração das bananeiras segue viagem durante todo o ciclo de evolução daquele cacho de bananas e da vida de todas as bananeiras, como a força de Ford na ciência oculta, que segue, dirige e organiza todos os conflitos de forças durante o ciclo do grande Manvantara, desde o início da diferenciação na manifestação. Fohat guia todos os elementos atômicos e moleculares na atração e repulsão de todos esses elementos, até chegar no fio-coração de todas as coisas, o tênue fio de Fohat que liga todas as coisas, do homem ao cosmos. O universo se desenvolve do desconhecido, dentro do qual nenhum homem, nem inteligência alguma pode penetrar. Da mesma forma, o modelo, o fio-coração das bananeiras, se desenvolve dentro de um plano desconhecido, mas sempre vivo e renovado em cada ciclo de cada reino. O fio-coração das bananeiras também, ele traz a hierarquia de todas as linhagens passadas e também ensina às novas bananeiras como seguir o caminho de evolução e se tornar cada vez melhores bananeiras. Isso é o legado que eu observava que as bananeiras deixavam naquele ciclo. Isso quer dizer que os detalhes foram inicialmente elaborados no plano divino, nas esferas de existência muito etéreas e realidades metafísicas. Talvez neste ponto escuro, nesse absoluto de trevas que nós não conseguimos decifrar, nesse desconhecido, assim como num plano inicial de manifestação através de grandes entes, de grandes forças, que nós também desconhecemos por ainda não atingirmos um nível ou capacidade para percebê-las. Então, essas realidades são etéreas, são sem corpo, são arrupas, são metafísicas. Se eu, nós e as bananeiras somos um único fio-coração, assim também sempre seremos no eterno renascer do fio da vida. E esta é a ideia da terceira proposição da doutrina secreta, que é outra ideia que nos maravilha, a identidade fundamental de todas as almas, como a alma suprema universal. Sendo esta última a laia, um aspecto da raiz desconhecida. Assim, é determinado a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, centelhas de Alaya, através do ciclo de encarnação ou de necessidade, durante todo o Manvantara. Esse é o nosso caminho, né? Esse é o caminho que a unidade nos propõe para que possamos descobri-la, percebê-la, vivê-la, né? Num nível tão amplo de consciência que vamos nos tornando um. Continuamos assim guiados pelo fio-coração. Assim como as bananeiras são guiadas pelo fio-coração, nós somos guiados por esse grande fio-coração chamado Fohat. E nas palavras da senhora Blavatsky, ela coloca que tais são os conceitos fundamentais em que se assenta a doutrina secreta. E esses conceitos são muitos e vão causar distintos maravilhamentos em cada um de nós. E quando o leitor os houver compreendido claramente e percebido a luz que esparge, maravilhamento, sobre todos os problemas da vida, mais nenhuma justificação se tornará necessária, pois a verdade lhe saltará aos olhos, tão evidente como a luz do sol. Se a gente tiver a coragem de se dedicar a viver esse maravilhamento, ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos ver
com a nossa própria consciência essas ideias. Ao mesmo tempo que essas ideias trazem luz para o pensador, né, ou a mente superior, também fazem o pensador questionar e buscar por seu próprio esforço e mérito a verdade, que mais se aproxima daquelas ideias, que nunca morrem, apenas dormem um tempo no espaço e depois acordam novamente para iluminar o caminho do tempo. Então, não importa se o buscador, o pensador, às vezes erra em algumas observações, mas à medida que ele se vê sempre conduzido por esse fio-coração, por essas grandes ideias, e ele vai colocando elas à prova e se aprimorando, se transformando, se transmutando, né, ele vai chegar no caminho. O estudo e a leitura de A Doutrina Secreta sugerem desapego, sugerem remontar-se para buscar o voo da verdade universal. Então, maravilhar-se sugere isso, desapegar-se de velhas ideias, de velhos dogmas, e buscar o verdadeiro conhecimento, buscar o caminho que leva ao verdadeiro conhecimento. Limpar a mente para o caminho da compaixão, limpar a mente de nossos sentimentos tortos, né? Para quê? Para que nós possamos viver esse coração, esse fio-coração, que é a unidade de todas as coisas. Deixe o maravilhamento dessas ideias ser seu farol. Conecte-se com a fonte, assim seremos uma só unidade. Gratidão. Deixa eu só sair. Ok, era isso. Depois a gente conversa mais. Obrigada. Obrigado, Josi. Agora nós vamos passar para aqueles que chegaram um pouquinho depois, né? Nós estamos cada um apresentando os aspectos dos próprios maravilhamentos junto à doutrina secreta. Depois, agora, da apresentação do nosso irmão Barend, a gente abre, né, para as perguntas, questionamentos, acréscimos, etc. Contribuições, né? Barend, agora é com você. Posso compartilhar, né? Ok. Bom, boa tarde todo mundo, colegas estudantes de A Doutrina Secreta, e boa noite para os europeus e os angolanos que estão conosco aqui também. Estou muito feliz por causa disso. Bom, ao ler a Doutrina Secreta, tem muita coisa para se maravilhar, né? Tem tanta coisa, mas a Sociedade Doutrina Secreta, volume 2, a Antropogênese, volume 3 e 4, na edição brasileira, um grande momento de maravilhamento para mim é a chamada encarnação dos Manasaputras, o acontecimento que talvez seja a essência de todo o processo de antropogênese, o nascimento da humanidade. O Fernando já falou sobre o maravilhamento, né? Ele falou sobre o que Platão diz, né? Que a filosofia começa com maravilhamento, que maravilhamento é a ponte entre não saber e saber. É muito importante de saber isso, porque se você não entra naquele estado de maravilhamento, eu acho que você nunca seria capaz, ou seria muito, muito difícil, se não impossível, de ler ou entender alguma coisa de A Doutrina Secreta. Porque você tem que fazer algo. Se você fica passiva, nunca vai entender. Você pode ler A Doutrina Secreta e deixá-la assim. Você diz, é muito difícil. Demasiadas palavras em sânscrito, demasiadas citações. Então, a doutrina secreta permanecerá
sempre um segredo para você. Mas a doutrina secreta pode colocá-lo nesse estado de maravilhamento. E você sente que existe uma grande verdade por trás desses pensamentos estranhos. E você experimenta a natureza sublime da mesma, e você começa a procurar. Você quer saber como é que é. O grande maravilhamento, parte 1 de A Doutrina Secreta, é como o universo surgiu. Você olha para as estrelas e se pergunta como que é que surgiu tanta beleza, universo, tantas estrelas, tantos sonhos. Em antropogênese, você se maravilha de si mesmo, do ser humano, de como o homem se tornou homem, de como o homem emergiu de seu estado de animal, vegetativo, a um ser consciente de si mesmo. O homem sempre se maravilhou com isso. Esse espanto sobre esse grande evento em nossa história, a história humana, ocorreu em todas as épocas. Mas, ao contrário de uma investigação mais aprofundada, o maravilhamento foi morto ao converter esse evento em um dogma. O homem pessoal tenta superar seu medo criando dogmas. Ele pensa que quando acredita em um dogma, quando a fé cega, ele não precisa mais pensar, não precisa mais refletir, mas isto é uma ilusão, como esperemos deixar claro mais tarde. O homem nunca pode parar de pensar. Ele é um pensador. Nem mesmo os dogmas podem impedir o homem de pensar. A crença de que o dogma lhe dá paz de espírito é um beco sem saída. A doutrina secreta, o antropogênese, mostra que a humanidade tem dogmatizado constantemente a imagem de sua gênese, o despertar do pensamento. Nós somos pensadores. É assim, o despertar da nossa faculdade de pensamento, a nossa mente, é, na verdade, nosso nascimento. Mas o homem tem colocado constantemente esse processo interno fora de si mesmo. Ele criou deuses. E no mundo cristão, um Deus omnipresente, e o homem o fez um Deus responsável por sua existência, por seus fracassos e sucessos, pelo mal e pelo bem. Esse é o grande mal entendimento. E no momento em que você percebe isso, surge o grande maravilhamento. Somos nós que criamos a nós mesmos. Nós somos nosso próprio Deus. Essa é a mensagem mais profunda da antropogênese e a doutrina secreta. A doutrina secreta descreve como seres divinos, os semidivinos, despertarem nossa capacidade de pensar adormecida. Assim como os pais despertam a capacidade de pensar de seus filhos. Os pais não dão aos filhos sua mente, a faculdade de pensamento está adormecido e é despertado pelo processo de educação dos pais. Assim, esses seres divinos, a doutrina secreta usa mais nomes, tudo iluminando uma faceta diferente. Esses seres, que são nossos pais, ativarem nossa mente. E ao fazer isto, eles nos deram um instrumento, ou melhor, eles despertarem um instrumento em nós, com o qual podemos alcançar a divinidade e a beatitude. No entanto,
Esse é o grande paradoxo que a KPB nos aponta. Desenvolver uma mente pensante é tanto nossa salvação quanto nossa maldição. A reencarnação ou a descida dos Manasaputras, como este processo de despertar nossa mente pelas Manasaputras é frequentemente chamado, está representado em muitos símbolos e mitos. É a serpente do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ainda há homens em nossa sociedade masculina que culpam a mulher, Eva, por toda a miséria. Está vendo? Os velhos dogmas ainda são valiosos para alguns. É a queda do anjo Lúcifer, o portador da luz, também simboliza a descida dos Manasaputras. É claro também o titã Prometeu, na mitologia grega. Estes acendadores do fogo do pensamento foram relegados ao status de demônios por razões inimitáveis. Não foi por nada que a KPB escolheu o nome Lúcifer para sua revista. Afinal, ela estava tentando, assim como os Manasaputras há cerca de 18 milhões de anos, iluminar as nossas mentes. Escolher o nome Lúcifer pode parecer uma provocação na Europa cristã do século XIX, mas não passa de um tributo a todos aqueles que estão tentando despertar nossos aspectos espirituais. Lúcifer é um nome que deve provocar maravilhamento. É o estado de maravilhamento que nos inspira a crescer em consciência e sabedoria. Infelizmente, a rotina diária, nosso foco no externo, muitas vezes nos faz esquecer esse sentimento de maravilha. Por exemplo, será que os pais se debruçam sobre aquele momento mágico na vida de seu filho, quando ele não se chama mais por seu nome, mas se chama de si mesmo eu? Essa é a aurora da autoconsciência. O momento em que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é consumido novamente. É a criança deixa seu estado paradisíaco, porque agora lhe é dito o que é permitido e o que não é permitido. Essa é uma repetição em miniatura da mente que despertou em nós através dos Manasaputras, esses filhos de Manas, filhos do pensamento. Especialmente quando você lê o capítulo de A Doutrina Secreta sobre Prometeu, você se maravilha. Prometeu nos deu o fogo que ele tinha roubado dos deuses do Olimpo. O fogo é símbolo da mente flamejante. É essa mente, nossa capacidade de pensar, nos trouxe tanto o bem como o mal. O dom do Prometeu, o presente à humanidade, lhe trouxe sofrimento, pois Zeus o havia proibido estritamente de dar fogo à humanidade. E você vê os paralelos com Gênesis, na Bíblia, onde o homem também era proibido de consumir o fruto do conhecimento. Prometeu foi amarrado à rocha Cáucaso por Zeus, onde um abutre atacava seu fígado todos os dias, que voltava a crescer à noite, mas mesmo assim elevou o homem de um estado de animalismo para a humanidade. E o sacrifício
assim nós lemos em A Doutrina Secreta, foi tanto uma maldição quanto uma bênção. Quem é Prometeu? Quem são estes Manasaputras? Em quem somos nós? Eles têm nomes diferentes em A Doutrina Secreta. São chamados de Agnisvatas, Kumaras, Pitrisolares, Manasas, Manasaputras. Eles são seres divinos, semidivinos. Mas antes, eles eram seres humanos, como nós agora. Durante uma incorporação anterior do planeta, uma Manvantara anterior, eles alcançaram o auge da humanidade e foram para outra classe da escola de vida. Tornaram-se Jian Choans, deuses. Mas eles tinham um relacionamento conosco. Nós, mônadas, que agora está desenvolvendo a humanidade. Mas durante as Manvantaras anteriores, éramos mônadas que viajavam pelo reino animal. E tivemos um relacionamento com os então humanos, que são agora Manasaputras, filhos do pensamento. E você vê o elo. Você vê que os Manasaputras despertaram nosso pensamento por razões kármicas. Embora, é claro, também por causa de sua divina compaixão. Agora, Helena Blavatsky escreve em A Doutrina Secreta sobre as Manasaputras algo que leva a pensar. E, por favor, note, o maravilhamento é um estado de consciência entre saber e não saber. Quando você estiver em tal estado, não tire a conclusão e não entendo. Mas pense, ainda não entendo, mas tenho a possibilidade de entender. A KPB diz que nós mesmos somos os Manasaputras. Embora nós também não sejamos os Manasaputras. Ela usou o paradoxo como todos os grandes instrutores costumavam usar para nos levar em um estágio de maravilhamento, para que pudéssemos refletir e encontrar a verdade. Bem, nunca se contente com nomes, com palavras, certamente não em A Doutrina Secreta. Pergunte sempre quem está destinado, o que significa isso. As palavras servem apenas para transmitir pensamentos. Como é que nós somos os Manasaputras? Ainda não somos. Bem, o que os Manasaputras despertarem em nós? Eles despertarem nosso elemento manasapútrico. Somos mônadas, centros de consciência, essencialmente ilimitados. Eles despertarem o manas superior, o ego reencarnante, aquilo que realmente somos. Não é personalidade, porque a personalidade é apenas a máscara do humano verdadeiro. É o eu ilusório. Perece na morte, não é durável. É o mana superior, que é a linha da vida. É a ponte para nosso Deus interior. A benção. O presente dos filhos do pensamento. É presente, claro, não é uma palavra certa, porque já tínhamos, só que essa ponte, essa manas estava dormindo. Mas do eco reencarnante, do manas superior, flui o eco pessoal, kama manas. A mente que está cheia de desejo, que está focalizado na substância, no egoísmo. E essa é a maldição.
Então, veja como o processo do Prometeu se repete. Cada vez que a mente humana faz uma nova descoberta, nós possuímos uma benção e uma maldição. Descobrimos a eletricidade. Podemos iluminar as nossas casas, mas também foi feita uma cadeira elétrica. Inventamos o automóvel, um veículo movido por um motor, e nós fabricamos tanques. Inventamos o avião, produzimos bombardeiros. Descobrimos a internet e podemos nos comunicar uns com outros de qualquer lugar do planeta, mas as informações que colocamos na internet nem sempre são sublimes. Isso é um grande eufemismo. Isso aqui, a luta entre o homem verdadeiro e sua sombra, a personalidade, que, infelizmente, muitas vezes ganha. Ou para colocar nas palavras que a KPB, esse drama da luta de Prometeu contra o seu sensual, o tirano e déspota do Olimpo, fez-lo desenrolar-se diariamente em nossa humanidade atual. As paixões inferiores acorrentando as aspirações superiores, ou seja, da matéria. Pois o mito nos diz que, porque Prometeu roubou o fogo dos deuses, Zeus o castigou acorrentando-o a uma rocha. O símbolo de uma divindade pregada na rocha da matéria é mais frequentemente encontrado na literatura do mundo espiritual. A divindade que, a fim de iluminar o homem, se muda para um mundo inferior, o submundo para ele. As pernas da serpente que inspirou o ser humano de comer da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, também foram removidos, não é? A serpente tinha que deslizar sobre a terra. Um símbolo diferente, mas o mesmo significado. Mas um símbolo tem mais chaves. É também nosso próprio Prometeu, nosso Cristo interior, que é crucificado na cruz da matéria. Nós mesmos nos aprisionamos. Somos nosso próprio carcereiro. No mito de Prometeu, Zeus simboliza as forças inferiores na natureza e no homem. É por isso que Zeus envia Pandora à humanidade, que graças a Prometeu podia pensar. Pandora carrega um pictus, ou seja, uma jarra que Erasmo, meu compatriota do século XVI, traduziu como caixa, e por isso todos estamos falando de caixa de Pandora, mas é uma jarra, mas tudo bem. E naquela jarra estavam todos os males conhecidos pela humanidade desde aquele dia. Doença, guerra, mentira, ódio, velhice, morte. Mas no fundo da jarra permaneceu a esperança. E, por favor, note que essa não é uma esperança passiva. A esperança do fraco, que pensa que tudo ficará bem, que outros, um Deus, um Salvador, o salvarão. Não. É a esperança ativa. A esperança que nos impele à ação. A esperança de maravilhamento. A certeza de que não saber se tornará em saber, que podemos passar de mortal a imortal e das trevas à luz. É a dualidade de nossa mente, uma nós inferior e uma nós superior, que nos surpreende. Por um lado, o egoísmo é a ganância, a crueldade que um homem pode infligir a outro,
Por outro, a compaixão, altruísmo, nobreza, grandeza, sim, divinidade, que está no mesmo homem. Para ser claro, a personalidade, a mente inferior, não é má em si mesma. Ela pode ser uma ferramenta útil que a mente superior utiliza para se manifestar. Só quando a personalidade esquece sua origem e pensa que está separada de outros, é que surge a miséria. Nós podemos escolher quem queremos ser. Queremos ser como o seu ciumento, egoísta, o Prometeu, autossacrificial e compassivo. Somente se escolhermos nosso Prometeu interior e nos identificarmos com ele, é que seremos salvos. Portanto, poderemos nos libertar, superar a maldição, se permitirmos que nosso Prometeu interior, o Manasaputra dentro de nós, oriente nossas escolhas. Ou para colocá-la na linguagem floreada da KPB, e veja como ela nos leva a esse estado de maravilhamento para que comecemos a pensar por nós mesmos. Ela diz, o homem voltará a ser o titã livre, Prometeu, de outros tempos. Não, porém, antes que a evolução cíclica tenha restabelecido a harmonia interrompida entre as duas naturezas, a terrestre e a divina. Ele se tornará, depois disso, impermeável às forças titânicas, inferiores, invulnerável em sua personalidade e imortal em sua individualidade. Sua manas superior e personalidade manas inferior. Mas tal não sucederá senão quando houver eliminado de sua natureza todo elemento animal. Quando o homem compreender que Deus não fez mortem, ou seja, Deus não fez a morte, senão que o próprio homem a criou, voltará ele a ser o Prometeu de antes da queda. É restabelecer a harmonia interrompida entre a natureza terrestre e divina, significa que temos que nos identificar com nossa mente superior. É ver a mente inferior, nossa personalidade, pelo que ela realmente é, a máscara, um instrumento que a mente superior usa para trabalhar neste mundo. Essa é a nossa grande tarefa. Esse é o trabalho de Hércules, que, segundo o mito, libertou Prometeu de sua rocha. E isso significa simplesmente que temos que viver para o bem-estar de tudo que existe, sabendo que nós mesmos fazemos parte, como Chelsea disse de forma tão bela na sua contribuição, fazemos parte da unidade essencial que está por trás da diversidade. Que grande maravilha é isso! Que seres complexos nós, humanos, somos filhos da Terra, mas também filhos do céu. Essa passagem de A Doutrina Secreta nos faz refletir, meditar sobre quem somos de verdade e nos inspira a ser quem somos no coração do nosso coração. Obrigado por sua atenção. Obrigado, Barend. Obrigado a todos. Rafael, voltou, né, Rafael? Iluminado. Sim, voltei. Bem-vindo. Então,
Acho que agora a gente tem um momento aberto, né, Fernando, para que as pessoas possam fazer perguntas, mas também comentários, né, e contribuições. Já aviso que se tiver alguém no YouTube também eu estou acompanhando ali para poder trazer aqui para o pessoal que está no Zoom. E aí eu queria já comentar, dar um pontapé inicial para essa conversa. Essa parte do Barendt, que foi a que eu peguei mais, né, por causa da queda, me inspirou muito por essa questão de trazer muito da mitologia grega, né, das referenciais da mitologia grega. E aí eu fiquei me perguntando sobre... E eu sei que a Josi também tem muito interesse nesse assunto, né, na mitologia grega. Então, se vocês têm alguma sugestão para alguém que quer fazer esse estudo da doutrina secreta, fazendo sempre essa ponte com outras fontes que são da mitologia grega, ou se não tem muito a ver, ou se é interessante fazer esse estudo, né, de outros autores, que são estudos de mitologia mesmo, para fazer essa complementação, né, porque a mitologia grega é um universo muito grande e a doutrina nem sempre, claro, ela vai ser tão mastigada, né? Então, vocês acham que é um bom caminho, assim, para complementar o estudo da doutrina? Olha, se eu posso responder, você tem que saber muito bem que a KPB usou as religiões da antiguidade, né, da Índia, da Grécia, de tantos outros países, né, da América Central também, do Popol Vuh, né? Ela usou para mostrar que aquela doutrina secreta, né, teosofia, que ela estava recitando, não foi a primeira vez, mas que a humanidade sempre, ela fala isso também em Isis Sem Fel, ela já começa lá em Isis Sem Fel, mas em a doutrina secreta, ela mostra com 1.000, 10.000, sei lá quantos mil de exemplos que em todas as culturas, todas as épocas, tinha aquela Hupta-Vichya, aquela doutrina secreta. Agora, você tem que ler, você tem que saber ler os mitos. E eu acho que a chave mais importante para ler os mitos, mas você sabe mais do que eu sobre esse assunto, mas a chave mais importante, eu acho que o mito não é uma história do passado, mas o mito é o que está acontecendo agora, e você faz o papel mais importante, você faz o papel principal. É sua história, é sua história de hoje, que está acontecendo hoje. E se você ler com olhos assim, os mitos, às vezes é preciso, claro, uma chave, às vezes você acha uma chave em a doutrina secreta, e importante também é o contexto. Por exemplo, no mito aqui de Prometeu, Zeus é a personalidade, é o homem inferior, a parte da matéria. Mas em outros mitos, Zeus pode empenhar outro papel, entendeu? Então, o contexto é muito importante também. Bem, essa questão que o Barendt está colocando é muito importante. Quando ele cita a entrada de Hércules em auxílio a Prometeu, se nós formos trabalhar o mito de Hércules, né, Hércules estava em provas quando ele encontra Prometeu, e ele estava peregrinando por muito tempo, e ele não podia, já tinha perdido tempo, porque ele tinha parado muito tempo preso a um falso instrutor, e ele escuta os gritos de Prometeu, as dores, os sofrimentos que ele passa, e ele para e procura e encontra Prometeu. Solta ele, né, que ele é o único que teria força suficiente para quebrar as correntes feitas por Hefestos, né? Ele quebra as correntes, solta Prometeu, fica com ele durante 1 ano curando suas feridas, né? E depois ele segue seu caminho.
E aí, ao seguir seu caminho, ele fala com o instrutor dele, disse, pô, mais uma vez eu parei, eu perdi tempo, né? E o instrutor diz para ele, não, né? Você ganhou o tempo, né? Então, você ganhou coisas que, se você não tivesse parado para auxiliar, jamais teria ganho. E qual é a representação simbólica de Hércules e de Prometeu nessa chavezinha, né? É a sequência, o caminhar da raça humana, né? Os grandes titãs, terceira e quarta raça, né? Hércules, a nossa raça, a quinta raça, né? A raça dos semi-heróis, a raça dos heróis, né? E como nós vamos chegar a ser um herói, né? Se nós pararmos, né? Para desacorrentar o Prometeu que está preso em nós, né? Se nós desacorrentarmos nossa mente, né? Como o Barent falou, dos falsos dogmas, né? Dos preconceitos que nos prendem a uma personalidade egoísta, né? Uma personalidade materialista. E quando nós nos desacorrentamos, né? Nós vamos acendendo a luz do herói dentro de nós. Até que chegar um momento que a gente vai brilhar tudo, a gente vai ser só luz, né? E a gente vai poder ascensionar da prisão, né, que é a personalidade humana. Ou melhor, se ficarmos nela, dominá-la, né? Como os grandes adeptos fazem quando atingem esse ponto. Eles dominam a personalidade, sofrem ao ver os outros sofrerem, mas auxiliam, que é o que Hércules fez ao auxiliar Prometeu. Então, estudar, tentando responder também um pouquinho a tua pergunta, Rafael, a doutrina secreta, junto aos clássicos, né, bons livros, né? Então, aos clássicos de Platão, né? Se queres saber um pouquinho mais de cosmogênese, vai para Timeu, em Platão. Né? Ele conta uma história linda da origem do universo. E quem conta essa história para ele? Um avô chamado Solon, né? Que fala também de um mito que o cristianismo fala, que é o reino de Salomão. Então, ele fala sobre todas essas coisas, ele conta a origem do universo. Mitos que vão trazer a origem do homem, né? O próprio Prometeu. Né? Então, leem isso. Né? Esses clássicos estão aí. Né? O Prometeu Acorrentado, né? Vários outros mitos que falam da saga humana, né? E o mito de Perseu, que também é um semideus que fala da saga humana, né? Então, eu acho que estudar isso paralelo aos conceitos de cosmogênese, que mostra que tudo tem uma unidade que vai se encadeando até chegar ao homem, né? E depois de antropogênese, essa unidade, esse fio-coração que nos une e nos leva de novo, né, na saga de subida, de divinização do ser humano, à unidade novamente. Né? É um bom estudo. Né? Tem mais uma coisa que queria acrescentar, se puder. Você tem que lembrar que todos os mitos no mundo inteiro vêm das escolas de mistério. Isso. Porque os iniciantes, eles foram ensinados diretamente, né? Mas nas mistérias pequenas, na Grécia, mas nos outros países também, está escrito, você acha tudo na Bíblia também, no Novo Testamento, né? Você dá paradoxos, parabolas, mitos. Agora, Blavatsky diz em A Doutrina Secreta que cada mito tem 7 chaves. Isso. E cada chave pode tornar 7 faces. Uhum. Então, faz 49 possibilidades que correspondem com as 7 iniciações. Se você ler artigo da Blavatsky, que está na Collected Writing sobre os mistérios, ela explica isso. Então, a gente está na primeira chave, talvez segunda, né? Um pouquinho a gente tem de Prometeu, Prometeu está dentro de nós, mas ainda é mais ou menos fraco. Agora, se vai estudar mais, aí você percebe terceira chave, quarta chave, etc. Porque você realmente sabe aquele negócio de Prometeu, tudo quando você tem contato com seu Prometeu, com seu eu superior, de verdade, que tem uma comunicação.
Você tem, a gente tem, nós temos. Só temos que reconhecer realmente que tem uma influência do nosso eu superior. Se você ler a Bíblia, a cristianismo, a Bíblia, o Novo Testamento, são todos mitos. O Velho Testamento, tudo mito, nada, não é história, não. Nunca viveu um rei David, nunca viveu um rei Salomão. Não, é tudo mitos, que nem Hércules, o Zeus, o Prometeu, são mitos, símbolos. Mas se você só, por exemplo, ver no Novo Testamento o fato do Cristo foi crucificado, é a mesma história do que Prometeu. Ele foi crucificado, por quê? Eles dizem, por os pecados do povo. Não, mas se você pensa, esse mito sou eu sou o Cristo, eu não deixo o Cristo nascer em mim mesmo, porque eu me oriento, me estou focando na matéria. Mas eu posso libertar o meu próprio Cristo dentro de mim, o meu próprio Buda, tanto faz o nome, no momento que eu me torno impessoal, que não dou mais valor, não dou mais verdade naquele mundo de sombras que Platão diz, mas que eu me identifica com a parte espiritual dentro de mim. Aí se vira uma criança. O que é uma criança? Criança é uma iniciação, porque ele nasceu de novo. Quando se nasce de novo, na Índia é chamado um Jishan, segundo nascimento. Você nasce de novo. Você volta à pureza e amplia a consciência. Né? Solimeire gostaria de falar, Rafaela pediu a palavra. Solimeire. Só fazer um comentário. Se vocês falaram sobre a necessidade de que esse conhecimento nos ajuda a desapegar de velhos dogmas. E nesse sentido, esse tema que o Mansur trouxe, muito interessante, de Fohat, que é, assim, eu pelo menos só vi na doutrina secreta. Então, a forma como o conhecimento, a informação sobre Fohat faz com que a gente perceba essa realidade de que não há matéria separada de espírito, né? que muitos dos dogmas religiosos colocam o espírito como alguma coisa elevado, dissociado da matéria, e num plano inacessível, e às vezes até que só é acessível por meio de um intermediário, que é o sacerdote, né? Então, esse tipo de informação, que numa percepção bem diferente, o Rafael falou que a doutrina não traz um mastigadinho, eu percebi mais mastigadinho na doutrina. Ao contrário, parece que o mito traz a coisa num nível que precisa da chave, do abstrato. Na doutrina, Blavatsky comenta, exemplifica, esmiuça, e de novo depois. Então, assim, até aos poucos, porque a gente não consegue perceber de uma vez só. Esse tema de Fohat, eu agradeço o Mansur por ter trazido essa contribuição, porque para mim também é formidável, porque assim liberta desse dogma de que o espírito está num nível superior e dissociado da matéria, né? Mas como um agente de união de toda a matéria, unindo matéria e espírito completamente, né? Sempre. Era só isso. Obrigado, Solimeire, pelo comentário. Realmente, Fohat, essa centelha, né, que pende da chama pelo tênue fio de Fohat. Quer dizer, se não houver a matéria,
o espírito não pode cavalgar na manifestação. Então, está tudo interligado. E é muito importante, ontem na reunião eu comentei, né, que o estudo da doutrina é feito de uma forma correta, né, ou seja, com uma mente aberta, sempre com maravilhamento, né, o saber e o não saber, saber e o não saber, nunca se fixando em alguma ideia, né? Isso é magnífico. Tira da gente essa forma linear de pensar dentro do quadradinho, das caixinhas, né? Que nós fomos ensinados assim. A nossa educação, né, é assim. E com a teosofia, nós somos estimulados a abrir a nossa mente para ideias cada vez maiores, né? Isso é formidável, é um exercício tremendo. E é preciso um esforço, evidentemente, mas a gente sente que o material de que é constituído nosso humanas, nossa mente inferior, vai sendo estimulado a abrir novos sulcos na nossa mente, nessa matéria que vai se ampliando, que vai vai vibrando em novos patamares. Eu acho que isso é magnífico. A gente nunca se torna dogmático, porque está sempre aberto a novas ideias, a novos maravilhamentos. Uma hora, não sei se querem falar mais alguma coisa, tinha uma hora que o Regis estava com o microfone aberto, se alguém quiser, fale aí, né? Eu queria emendar numa outra perguntinha também, que é o seguinte, com esse tema do maravilhamento, né? Eu acho que não só da doutrina secreta, mas com toda a literatura teosófica, de maneira geral, pelo menos na minha experiência, eu acho que deve ser a experiência de outras pessoas, em determinados momentos a gente sente esse maravilhamento, assim, no sentido de, nossa, olha o que eu encontrei aqui, né, essa mina de ouro aqui. Mas também, com o tempo, tem momentos que dá uma baixa também desse tipo de sensação, né, que às vezes você está sentindo, será que estou andando um pouco em círculos, ou às vezes você tem algum tipo de decepção até com a própria, né, com as pessoas, ou com a instituição, alguma coisa assim, então tem altos e baixos, né. Então eu queria ver se vocês tem alguma coisa para falar para a pessoa que de repente está nesse outro estado, assim, que é aquele de que, poxa, eu tive um maravilhamento, mas agora, de repente, não estou mais nisso, se vocês têm alguma coisa, alguma dica, alguma sugestão. Você precisa muito que um dos paramitas, Kshanti, que significa paciência. Isso. Porque nós temos que saber que realmente nós somos iniciantes. Ainda não sabemos. Quer dizer, tem vários níveis em saber. Tem que saber teoreticamente, tem que saber porque se confia naquela pessoa que fala e você pode encaixar a ideia, o que você sabe que é verdade. Por exemplo, eu nunca estive no Polo Norte. Então, no fundo, para mim, o Polo Norte é hipótese, porque eu não sei que existe. Agora, eu sei que existe, ou eu acho que existe, porque, né, tem pessoas que foram lá e encaixam com a minha ideia que é a Terra, etc, etc. Então, isso também com a doutrina secreta. Muita coisa eu posso entender, mas, no fundo, é uma hipótese, porque no momento que eu realmente experimento isso, que é verdade. Agora, tem uma coisa que, por exemplo, se lê alguma coisa na doutrina secreta, uma doutrina sobre reencarnação, karma, qualquer coisa. Às vezes, no meu caso, levou anos. Anos. Eu entendia a ideia como uma teoria, e depois, anos, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu pensei, uau, agora estou entendendo o que estava lendo 10 anos atrás. Então, se você fica com aquela mente aberta, que nem terra, sabe? Quando a terra está muito fértil, às vezes demora para a semente crescer, né? Mas você sabe, a terra está fértil, aí você pode deixar a sua terra fértil quando você fica naquele estado de maravilhamento, fica pensando, como eu não sei ainda, mas com calma. Às vezes
de repente, no momento que você fala assim, não, espera, aí acontece alguma coisa, aí, eu sei agora que Blavatsky escreveu lá naquela passagem de A Doutrina Secreta. Essa questão é uma questão muito importante, né? No sentido que Blavatsky coloca, não sei se é na introdução ou no resumo de Cosmogênese, que ela diz que não desanime, né? Se não entendam, vão andando, vão lendo, vão adiante, que daqui a pouco vocês vão entender e vão conseguir voltar, né? E reler aquilo de novo e trazer para uma compreensão que faça sentido naquele momento da tua vida, né? Então, ela diz, não desistam, continuem lendo, né? E o que mais, assim, me encanta nesse ensinamento, quando eu descobri a doutrina secreta, eu já era velhinha já, né? Porque gostaria de ter descoberto a doutrina secreta na minha adolescência, né? Enquanto eu lia Nietzsche, por exemplo, né? No meu período de adolescência. Mas já fui descobrir a doutrina secreta, já estava, né, velhinha já. Nesta vida, né? Isso né? Então, assim, eu digo que eu andei demais na loja de balinha, né? Comi demais balinha e perdi tempo de encontrar esse conhecimento. Só que tinha um movimento dentro de mim que é esse movimento do buscador, né? Eu fucei por tudo que era teoria, tá? Então, eu lia desde pré-adolescente, eu lia Nietzsche, eu lia Platão, eu lia, né, um monte de gente que todo mundo dizia assim, tu lê esses caras esquisitos, Schopenhauer, tá? E tu é uma maluca, né? E tudo bem, né? Eu lia. Quando eu encontrei a doutrina secreta, e dentro da psicologia, então, né, eu li todos os clássicos ditos da psicologia, e ninguém me respondia as minhas perguntas. O dia que eu encontrei esse livro, que eu abri, eu não sabia, não tinha a mínima ideia quem era Blavatsky, o que era a Sociedade Teosófica, o que era todo esse movimento, não tinha a mínima ideia, tá? Era totalmente ignorante a isso. Mas quando eu abri aquele livro, que ela começa a contar sobre o Pralaya, que tudo dormia, que tinha 7 eternidades, depois que isso voltava. Peraí, tá, isso aqui é meio parecido com Gênesis, né, que eu já tinha lido 300 mil vezes e tinha 300 mil perguntas e dúvidas e questionamentos. Eu disse, tem alguma coisa aqui nesse livro? Tem alguma coisa. E eu não entendia lufas do que eu estava lendo, mas eu tinha uma sensação de que aquele livro um dia ia me dar respostas, tá? E eu nunca larguei do raio do livro, tá? E eu lia, relia, daí comparava com o mito, comparava com Platão, tá? E daí eu comecei a comparar com outros teóricos e falei, tá, mas esse teórico aqui está falando uma coisa de forma sofista, ele está tentando me enganar, ele está com uma teoria que ele está parecida com o que a Blavatsky está falando, mas ele está dizendo outra coisa, ele está me levando para outro caminho, alto lá. E aí eu comecei a deletar da minha biblioteca esses livros, porque eles estavam me enganando, eles tinham premissas erradas, tá? Assim como a ciência tem uma premissa errada sobre a matéria, ela diz que a matéria se esgota, a matéria nunca se esgota, né? A matéria é eterna, porque ela é coeterna com o espírito, né? Ela é una, ela só se divide no processo da manifestação, por quê? Porque a matéria precisa ser o veículo do espírito até um determinado ponto. Depois, a matéria tem que aprender a andar. Ela já tem o combustível dentro dela, ela já foi vivificada pelo espírito, e ela precisa andar e desenvolver as suas maravilhas, né? Então, isso faz com que, não que eu desacredite da ciência, pelo contrário, eu continuo estudando, porque eu gosto de cosmogênese, eu gosto de entender como as coisas funcionam. Só que tem um método dentro da doutrina secreta, que é o método de analogia e correspondência, que é um método que faz a gente levar à prova determinadas premissas. E isso é uma coisa interessante de aprender a estudar, né? Então, assim, não desistam. Se desanimou naquele ponto, tá? Vai adiante. Passa para a simbologia,
passa para a antropogênese, né? E continua, mas não desiste, porque um dia vai acontecer isso que o Barent falou, dá um estalo, depois de anos e anos, né? E uau, era isso, né? Por que o Coquinho aqui não entendeu isso? Né? E eu acho que é por aí, Rafael, sabe? É não desistir, não desanimar, né? Su, você quer... a gente já está chegando em quase 2 horas de transmissão, né? Acho que a gente já pode ir logo se encaminhando para os finalmente, para o encerramento. Não sei se um dos três quer fazer algum comentário final, assim, ou... É só de lembrar, quando nós estávamos preparando, né, esse encontro, estávamos vendo datas, e o Barent não poderia, em algumas datas, até que surgiu esse 21 de setembro, né? Isso tem mais de um mês que a gente está conversando. E aí ele respondeu, 21 de setembro é equinócio de outono, lá na Europa, né? No hemisfério norte. Iniciação da grande partida, o dia em que os bodhisattvas nasceram. Não poderia ser melhor. Então, acho que nós estamos hoje sob essa energia, né? E que todas as vibrações benfazejas que possam ter saído desse nosso encontro se espalhem por todo o universo, auxiliando-lhe a evolução. Ok, obrigado. Eu gostaria de deixar uma frase do terceiro trabalho de Hércules, né, que diz assim: a verdade está em ti mesmo. Em ti há um poder, uma força que está no seu interior. O poder é herança de todos os filhos dos homens, que também são filhos de Deus. Essa frase resume do terceiro trabalho de Hércules o que nós tentamos fazer aqui hoje. Se iniciou falando, né, de um fio de poder, um fio de amor, que Fohat mitologicamente representa Eros, né? E esse grande fio, coração, que conduz tudo e todos. Barent falando sobre um mito maravilhoso, que é o mito de Prometeu, que é o mito da nossa história, da humanidade, da nossa terra, né, e de outras terras, e isso fecha, né, com esse poder que habita dentro de nós, que é a grande unidade, o grande coração representa a unidade de todas as coisas, né? É esse grande átomo, o único coração, né, que palpita sempre, tanto quando dorme, quanto quando está acordado, né? Então, é uma oportunidade muito intensa da gente refletir sobre isso, que a verdade está dentro de nós, né? Obrigada.